Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo e bem-vinda a esta nossa aula. Que Deus possa continuar te abençoando, te prosperando e vamos à nossa aula, tá certo? Estamos estudando a introdução à teologia e precisamos fazer uma pergunta: qual é a fonte principal da teologia? Qual é a fonte principal da teologia? A fonte principal da teologia, você que está começando seus estudos, nós percebemos que a internet ganhou, vamos dizer assim, um espaço muito grande na vida dos estudantes, em todas as áreas, inclusive da teologia. E é nessa questão que muitos alunos, muitos estudantes acabam se perdendo. Entram no fanatismo, entram às vezes até em portas, que estão, vamos dizer, desviadas das verdades de Deus, e aí começam a se envolver em heresias, em conteúdos anti-bíblicos e que causam perturbação, confusão, frieza espiritual, orgulho, e nada disso edifica e nada disso agrada a Deus. Então você que está desenvolvendo seus estudos precisa compreender que a teologia deve ter uma fonte principal. Eu digo fonte principal porque a teologia pode ter várias fontes. No entanto, ela precisa ter uma principal, que seja a base, que seja o alicerce. Então, qual é a fonte principal da teologia? A fonte principal da teologia é a Bíblia Sagrada, é as Sagradas Escrituras, é a poderosa, genuína Palavra de Deus. No nosso PDF, eu escrevi assim: a fonte principal da teologia é a Bíblia. De fato, a Bíblia é a fonte primária para todo estudo teológico. Não há estudo teológico saudável se não tivermos como primazia, como pilar, como base, como fundamento as Sagradas Escrituras. Se o teólogo, se o estudante da teologia começar sem dar este valor à Bíblia, às Sagradas Escrituras, ele já começa mal e certamente terminará em tragédia, como já tratamos na aula principal. Deus é que se revelou aos homens. Só que esta revelação precisamos compreender que está na Bíblia, na poderosa palavra de Deus. Sem a Bíblia, não há como termos uma teologia saudável. Então, a Bíblia é a fonte por excelência, pois nela está contida as genuínas revelações divinas por meio do Antigo e do Novo Testamento. Então, na teologia, ela tem a Bíblia como fundamento, ou seja, a Bíblia completa. Não é só o Novo Testamento. Também não é apenas o Antigo Testamento. É toda a Bíblia Sagrada, pois toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Continuamos. O estudante de teologia, o teólogo, aquele que estuda a teologia, tem o dever de examinar e considerar as informações da palavra de Deus,
à medida que se manifestam no passar do tempo. E esse trabalho serve como fonte principal para os teólogos da Bíblia. Significa dizer que o estudante deve examinar as Escrituras. Deve examinar as Escrituras e considerar, ou seja, levar em conta toda a informação que a palavra de Deus nos fornece. E na medida que essas informações, elas se manifestam no passar do tempo, ou seja, de Gênesis para o Êxodo, para o Levítico, para o livro de Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e nessa sequência. Então, na medida que o tempo vai passando, né, o tempo escriturístico, dentro da história, né, revelada nas Escrituras, então o estudante deve ter essa consideração, considerar todas essas informações, tá certo? E esse trabalho serve como base, fundamento, fonte para os teólogos da Bíblia, porque tem teólogos que não são teólogos da Bíblia, não são teólogos das Sagradas Escrituras. Esses são chamados de pseudos teólogos, ou seja, falsos teólogos. Esses priorizam e enaltecem livros que não estão em sintonia com a poderosa palavra de Deus, tornando a Bíblia um livro secundário. Ele lê o livro A, lê o livro B, lê o livro C, lê o livro D, lê o dicionário Y, e quando dá, aí ele vai ler a Bíblia. Então ele tem como verdade os livros secundários como prioridade, e a Bíblia, que deveria ser prioridade, eles colocam lá no último lugar. Não podemos fazer isso. Primeiro a Bíblia. Vai para a Bíblia. Leia a Bíblia. Medita na Bíblia. Examina as Escrituras. O teólogo, né, ou estudante erudito, examina as Escrituras e estuda o desenvolvimento progressivo de termos, conceitos e temas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para verificar como eles são usados no decurso da história da revelação. Se a Bíblia é a principal fonte da teologia, qual é a definição da Bíblia? O vocábulo Bíblia vem do grego, né, que é a língua original do Novo Testamento, vem do grego. E essa expressão não é encontrada nas Sagradas Escrituras. Então, ao ler a Bíblia, você não vai encontrar a palavra Bíblia nos textos sagrados. Então, o nome Bíblia que vem na capa das Escrituras Sagradas, esse nome Bíblia é um termo, um nome grego. É um termo grego. E o nome Bíblia só consta na capa, não nos textos das Sagradas Escrituras. Os gregos usavam folhas de papiro para a escrita. E um rolo de papiro pequeno era chamado de biblion. E vários desses pequenos rolos eram uma Bíblia, ou seja, um conjunto de pequenos rolos, né? Então, repetindo, os gregos usavam folha de papiro para a escrita, e um pequeno rolo, um rolo de papiro pequeno, era chamado de biblion, um pequeno rolo, biblion. Vários desses pequenos rolos de papiro eram chamados de Bíblia, ou seja, a palavra Bíblia quer dizer coleção de pequenos livros,
Então a palavra Bíblia significa isso. O que é uma Bíblia? A Bíblia é a junção, é a coleção, né, de pequenos livros. Se a fonte principal da teologia é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, a pergunta é: qual é a centralidade das Escrituras? Qual é o centro da Bíblia? E a resposta é: Jesus é o centro da poderosa palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 24, estará escrito 24, 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Maravilha! Lucas 24, 44, disse-lhe Jesus: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprir tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus, mais uma vez, está mostrando que ele é a centralidade das Escrituras, como eu acabei de ler aqui para vocês. Importa que se cumpra tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Perceba também João capítulo 5. João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Os fariseus incrédulos estavam literalmente desfazendo de Cristo. Não queriam aceitar Cristo. Aí Jesus diz para eles: examine a Bíblia, examine as Escrituras, que vocês julgam ter nela a vida eterna. Examine as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Jesus é o centro da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos da Bíblia Sagrada, tem uma divisão, né? Tem uma divisão de maneira resumida, né? A Bíblia Sagrada são dividida nesses termos que eu vou dizer aqui agora. Primeiro, escreve aí: preparação, manifestação, propagação, explanação, consumação. Vamos repetir? Então, de maneira resumida, podemos resumir a Bíblia dentro desses grupos, né? Dentro desses aspectos, dentro dessas palavras. Primeiro, preparação. O que seria essa primeira parte? A preparação é: todo o Antigo Testamento trata da preparação do mundo para a vinda de Cristo. Quando Adão pecou, caiu junto com ele toda a raça humana. Então, o Antigo Testamento é toda essa preparação da vinda de Cristo. Pois o próprio Deus havia dito: da semente da mulher nascerá um que tu ferirás o calcanhar e ele esmagará a sua cabeça. Não é a cabeça da serpente, Jesus falando para a serpente. Então, o Antigo Testamento é a preparação. Diga comigo: preparação. Pronto. Então, o que seria essa primeira parte? Preparação
é todo o Antigo Testamento, né, se preparando, né, Deus preparando o mundo, o Antigo Testamento, para a vinda do Messias, para a vinda daquele que iria morrer, como o próprio João Batista, ele diz, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O segundo grupo, a segunda parte, ou a segunda divisão, ou resumo, seria manifestação. Então temos a preparação, todo o Antigo Testamento trata da preparação do mundo para a vida de Cristo. Segundo, a manifestação. Então, na preparação, está Gênesis a Malaquias. Estamos falando da Bíblia, né? Na Bíblia, coleção de pequenos livros. Jesus no centro da Bíblia. Agora estamos fazendo um resumo. Então, de Gênesis a Malaquias, nós chamamos de preparação. Após a queda do homem, então, o Antigo Testamento todo, de Gênesis a Malaquias, trata da preparação do mundo para a vinda de Cristo. Pronto. A manifestação trata-se dos evangelhos. Então, os evangelhos tratam da manifestação de Cristo ao mundo como Rei e Redentor. Então, se de Gênesis a Malaquias é a preparação, né, para a manifestação de Cristo, de Mateus, Marcos, Lucas e João, trata-se dessa manifestação que o mundo foi preparado para receber. Então temos a preparação, Gênesis a Malaquias, temos a manifestação do Filho de Deus, o nosso Jesus, que é revelado aí nos evangelhos. Então temos preparação, manifestação, e agora temos a propagação. Então, quando você ouvir falar sobre a preparação, você já sabe agora, né? A preparação é todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, se preparando para a vinda do Messias. Quando ele vem, então agora é a manifestação de Cristo, do Filho de Deus, relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então temos já o Antigo Testamento, então estamos entrando agora no Novo, começando pelos Evangelhos, que nós chamamos aí de manifestação, a manifestação do Filho de Deus. Depois temos a propagação. O que seria essa parte? A propagação. Trata-se dos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos tratam da propagação de Cristo por meio da igreja. Voltando, quando Adão cai, o Antigo Testamento todo é Deus preparando os povos, né, o mundo, melhor dizendo, o mundo, para a vinda do Messias, o remidor. Quando Cristo vem, trata-se agora da manifestação. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos Evangelhos, entra o livro de Atos. O que seria o livro de Atos? O livro de Atos trata-se da propagação, ou seja, a igreja propagando a vida, né, o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Atos dos Apóstolos trata-se aí da propagação do Evangelho, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A igreja chamada para fora, para propagar esse Evangelho. Depois vem a explanação. A explanação. O que seria a explanação? Seria as epístolas, que tratam de explanar a respeito de Cristo, dando os detalhes de sua doutrina ou dos seus ensinamentos. É a explanação. E terceiro lugar, e o quinto lugar, melhor dizendo, e último, consumação. É o Apocalipse, que trata aí da consumação das últimas coisas. Então, de maneira resumida, podemos resumir a Bíblia na preparação, é o Antigo Testamento todo preparando para a vinda de Cristo. Depois vem a manifestação, que é os Evangelhos, que trata da manifestação de Cristo como Rei e como Redentor e Remidor de todo o universo.
Depois vem a propagação, que é o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja sai, né, propagando o evangelho a toda criatura. Depois vem a explanação, que seria as epístolas, que tratam dos ensinamentos e da doutrina, das doutrinas a respeito de Cristo, daquilo que ele ensinou enquanto estava aqui. E, último lugar, consumação, que é o livro do Apocalipse, que trata aí da consumação ou a conclusão de todas as coisas. Que Deus em Cristo te abençoe e nos vemos na próxima aula.